Abra sua Bíblia comigo então, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. O tema dessa mensagem, alinhamento espiritual. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Palavras de Josué aos povos de Israel: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você podia dizer para você hoje aí, para o seu marido: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Projeto de 2021 para a sua vida. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor no ano de 2021, como nunca antes na minha história. Você crê nessa palavra? Amém? Palavra do Senhor. Amém? Queridos, pensando sobre o que iria ministrar essa manhã, a palavra de Deus veio ao meu coração sobre um alinhamento espiritual. Eu sempre digo, quando a gente vira o ano, é um privilégio que o Senhor nos concede. Virar um ano, atravessar um ano, é um privilégio que o Senhor nos concede. É uma segunda chance que o Senhor nos concede. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia. Muitas pessoas se foram, muitas pessoas estão partindo, mas eu e você estamos aqui porque o Senhor tem nos dado uma segunda chance. É um privilégio estar aqui hoje. Você sabe disso? Você sabia disso? É um privilégio. Agora, se é um privilégio, o porquê que é que o Senhor me deixou atravessar por mais um ano? Qual é o propósito que Deus tem para mim ainda? Por que Deus me deixou? Por que eu estou aqui hoje? Atravessei mais um ano. E é uma pergunta que você precisa fazer. Por que é que eu estou vivo no ano de 2021? O que Deus quer fazer na minha vida através de mim ainda? E toda vez que a gente atravessa um ano, a sabedoria diz que é preciso olhar para trás, por um ano de 2020, quem sabe, e fazer uma retrospectiva do seu ano. Isso é sabedoria. É olhar para o ano que se passou, estar no hoje, olhar para trás, no ano que se passou, e fazer uma retrospectiva de como você viveu, do que lhe aconteceu. E a retrospectiva que, às vezes, eu quero aqui propor para você hoje, como é que no ano de 2020 você se comportou espiritualmente? Como foi o seu ano de 2020 espiritualmente falando? Foi um ano onde você avançou em Deus? Foi um ano que você estagnou? Ou foi um ano que você regrediu? Essa é uma reflexão que você está aqui hoje me ouvindo. Você precisa olhar para trás e falar assim: como foi o ano de 2020 na minha vida, espiritualmente falando? Porque se tem uma coisa que a pandemia nos revelou, assim eu penso, já falei aqui, a pandemia nos revelou o sintoma que como nós estávamos vivendo. O que você quer dizer com isso, pastor? E quando a pandemia nos atingiu, e está ainda nos atingindo, pessoas que estavam empurrando a vida espiritual com a barriga, numa expressão bem chula, desviaram, ficaram à mercê. Aproveitaram que não tinham culto e aí foram viver a sua vida. Muitas pessoas estão ainda vivendo, embora a pandemia fosse um dos sinais mais claros da volta de Jesus, eles relaxaram mais ainda espiritualmente. Pessoas que estão agora também na pandemia, que estavam assim: não, quando a vacina chegar, quando as coisas começarem a se alinharem, eu vou voltar para a presença de Deus, eu vou voltar a cultuar, eu vou voltar a vir à igreja. Não perceberam que a sua vida se estagnou no ano de 2020. Quantos estão entendendo isso? Esperando a possibilidade de uma vacina, paralisaram na vida.
E passaram o ano de 2020 paralisados, não produziram nada, não caminharam de forma diferente, não se aprofundaram em Deus, nada. Mas também no ano de 2020, numa retrospectiva, pessoas entenderam que o Senhor Jesus Cristo estava voltando, e eles se lançaram em Deus e aprofundaram em Deus. E eu gosto da expressão de Moisés no Sinai, que quando Moisés tira o povo do Egito, e Deus fala assim com Moisés: Moisés, sobe, porque eu quero lhe entregar algo. E Moisés sobe, mas diz a Bíblia que o monte fumegava. Diz a Bíblia que havia trovões e fogo, que o povo não podia tocar no monte, porque quem tocasse no monte seria morto. E Moisés está lá no monte com Deus, e o povo aqui ficou ocioso, embora vendo a pandemia, assim traduzindo para os dias de hoje, embora vendo a ação de Deus no monte, fumegando, eles observando isso, mas não viram o seu líder. Embora vivendo essa situação, de vendo o monte fumegar, eles ficaram ociosos. E pediram a Arão que fizesse para eles um bezerro de ouro. Observa que, meio a uma ação de Deus, pessoas se aprofundam em Deus, e pessoas ficam ociosas e vão servir a outros deuses. Quantos estão entendendo isso? Então, o que eu quero dizer para você aqui essa manhã, que é necessário fazer uma retrospectiva da nossa vida espiritual. Como foi meu ano de 2020, espiritualmente falando? Eu aprofundei em Deus? Eu estagnei? Ou eu dei passos para trás? Como é que está a minha vida espiritual? Lendo um artigo essa semana, vindo para cá, Andrew Solomon, um dos maiores autoridades sobre depressão e ansiedade, escreveu o livro O Demônio do Meio-Dia, um livro extraordinário. Ele diz que a pandemia, ela afetou todos os seres humanos, e ainda vai afetar. O que vai brotar dentro, já está brotando, vai brotar na alma das pessoas, é algo quase que irreversível. Uma depressão coletiva poderá se instalar, se já não está instalando. Uma ansiedade acelerada nos adultos e nas crianças. Um individualismo. Tudo isso são sintomas que está já nos acometendo. Aí você olha para a sua vida, eu olho para a minha vida, e falo: gente, de onde tem vindo essa ansiedade? De onde tem vindo esses sentimentos que têm me permeado? E, queridos, são diagnósticos de pessoas que estão estudando o comportamento humano. Mas eu não sou um estudioso de comportamento humano, eu sou um estudioso da palavra de Deus, e eu preciso escutar isso e trazer respostas para isso. E qual é a resposta para que eu e você atravessemos essa pandemia ainda e saímos lá na frente mais fortalecidos? Qual é a resposta para eu andar em constância com Deus? Qual é a resposta que eu devo dar para todos esses problemas que a pandemia está causando? Qual é a resposta? Como é que eu faço para equilibrar as minhas emoções, alinhar a minha vida espiritual? Qual é a resposta para isso tudo? Sabe qual é a resposta, queridos? Um alinhamento espiritual com Jesus. Uma vida constante em Jesus. Tem um gráfico aí, ó. Não sei se você está vendo o gráfico. Às vezes a nossa vida espiritual está assim, não é isso? Ou foi assim no ano de 2020. Você dá aquele pico forte com Deus, Jesus maravilhoso, e Deus, e línguas estranhas, e maravilha, Senhor é bom, louvor, waymaker, miracle work, e vai, glória a Deus. Mas 2 domingos, cadê o fulano? Pastor, eu estou down. Não é assim que a gente viveu? Ô irmão, vem para a igreja, pastor, o coronavírus toma conta da igreja. A gente já oscilou. A gente tem vivido oscilamentos. E cada oscilação que a gente vive, coisas no nosso coração acontecem. Emoções no nosso coração se desenvolvem. Síndromes dentro da gente crescem.
E o que o Senhor, e a palavra que eu trago para você nesse ano de 2021, que o chamado de Deus para mim e para você, é que nós andemos sem oscilações, mas num alinhamento constante com Deus. Quantos estão entendendo isso? Onde você estabelece agora, no dia de hoje, em 2021, fala, meu Deus, eu quero me alinhar com o Senhor, sem muitas oscilações, ou sem nenhuma, para que eu consiga atravessar este ano. Meu irmão, a pandemia ainda não acabou. Nós estamos passando por ela ainda. Agora, a pior das pandemias que nos afetou nesse ano de 2020 foi a pandemia espiritual, onde nós esfriamos espiritualmente. Mas 2021 é uma segunda chance que Deus nos concede para quê? Para nos avançar e nos alinhar na presença de Deus. Quantos estão entendendo isso? Amém? E o texto que nós lemos, Josué está no fim da sua vida. Josué havia pegado o povo depois da morte de Moisés, conquistou Jericó, e agora ele distribuiu as tribos em Israel, e agora ele está já no fim da sua vida. E havia algumas tribos que ainda não haviam conquistado totalmente os seus inimigos. E Josué agora está partindo. Ele tem a consciência que seus dias já acabaram, o seu ministério já estava no fim. E ele chama todo o povo. Ele chama todos os anciões. Chama todas as tribos. E ele começa a trazer palavras para aquelas tribos, para aquele povo de Israel. E se você ler depois em casa, capítulo 24, ele começa a fazer uma retrospectiva com o povo de Israel. Ele começa lá no pai de Abraão. Ele diz, olha, lembre-se do pai de Abraão, Tera. Aí ele vai em Abraão. Aí ele vai para Moisés. Depois ele vai ali no Egito. Ou seja, Josué está diante do povo fazendo uma retrospectiva do que Deus havia feito através de Abraão, através de Moisés, o que Deus havia feito no Egito, através de Moisés, como Deus havia guiado eles até no deserto e atravessado o Mar Vermelho e chegado na terra prometida. O que Josué está fazendo com o povo antes de partir é mostrando para o povo, fazendo a retrospectiva da vida do povo, como Deus foi fiel com aquele povo. O que Josué está fazendo aqui, e me ensina muito, quando eu olho para trás, olho para 2020, perceber, embora circunstâncias adversas, dores e choros, mas o Senhor estava a cada dia seguindo conosco nos nossos passos. Quantos estão entendendo isso? Josué fala assim, olha, lembra de Abraão? Deus estava com Abraão. Lembre-se de Moisés, Deus estava com ele. Lembre-se do Mar Vermelho, Deus estava com ele. Então, aí agora ele chega aqui no versículo 14. Depois de fazer essa retrospectiva, de olhar, fazer o povo olhar para a história deles, fazer com que o povo olhasse para a história e percebesse Deus na história. Aí ele chega no capítulo 14, versículo 14 e 15, ele diz a seguinte coisa, olha, agora pois, aqui há uma expressão forte, agora pois, olhe para trás, perceba os sinais de Deus, olhe para trás, perceba as mãos de Deus, olhe para trás, perceba como Deus conduziu a história do teu povo, olhe para trás e veja como o Senhor foi o refúgio de vocês, mas agora pois, o presente, agora pois, ele traz aqui palavras para o povo, que eu acho que tinha muito a ver com a minha vida e com a sua vida, que são, aqui eu traduzi para 4 palavras, que ele traz para o povo, que cabe para mim e para você, para nós alinharmos a nossa vida espiritual. 4 palavras, e a primeira palavra que ele traz aqui, olha o que diz o versículo 14, agora pois, temei ao Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor. A primeira palavra que Josué traz para o povo, ele pede ao povo que restaure a reverência a Deus. Ele fala, agora, pois, temei
ao Senhor. Ou seja, Josué está fazendo com que o povo olhasse para trás, mas no dia de hoje, restaurasse a sua reverência diante de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente acostuma com o mover de Deus. A gente acostuma vir à igreja. A gente acostuma com as bênçãos de Deus. A gente acostuma a cantar Waymaker, Miracle Worker. A gente acostuma com tudo isso. E às vezes, acostumando com tudo isso, nós perdemos a reverência de Deus. Nós perdemos. E José está falando assim, olha para trás. Veja como Deus moveu-se na sua vida. Mas não se acostume a isso. Seja reverente diante de Deus. Restaure a reverência diante de Deus. E queridos, o que eu quero dizer com restaurar a reverência, que temer ao Senhor não é menosprezar a graça oferecida. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é não menosprezar a graça oferecida. Você que está aqui hoje, Deus está oferecendo graça para você. Não menospreze isso. Não empurre isso com a barriga. Não ignore isso. Isso é irreverência diante de Deus, porque é a graça sendo derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida no dia de hoje. E nós precisamos ter isso como reverência dentro da gente. Quantos estão entendendo isso? Josué fala para o povo, temei ao Senhor. Temei a Deus. Restaurar essa adoração profunda diante de Deus. É essa reverência que nós entramos aqui, ou por onde nós andemos, o nosso coração está totalmente entregue em adoração a Deus, isso que é temer a Deus. Mas nós passamos o ano de 2020. Que música ruim. Nós começamos a ser irreverentes, porque nós começamos a ser teólogos de música. Nós começamos a ser teólogos de palavra. Essa palavra do pastor Júnior, que palavra ruim, não é nem bíblica. Ou seja, não há mais nenhuma reverência no nosso coração em relação aos louvores, em relação às palavras que Deus tem ministrado ao nosso coração. Nós perdemos a reverência. Temei ao Senhor. Igreja, nós precisamos ser reverentes diante de Deus. Um alinhamento espiritual começa com reverência. Ele é o alfa e o ômega. Eu estou diante do Criador dos céus e da terra, não por medo, porque eu fui aceito por Ele, o meu coração se entrega em reverência a esse Deus. Nós estamos tão irreverentes, nós levantamos, nós saímos, nós fazemos text messages, nós vamos ao banheiro 10 vezes. Eu lembro da história de Neemias e Esdra, quando ele restaura os muros de Jerusalém, e Esdra vai abrir as escrituras, e o povo está de pé, não tinha cadeira, e Esdra vai lendo as escrituras, e na medida que Esdra vai lendo as escrituras, e Neemias, o povo começa a chorar, porque eles tinham perdido a palavra de Deus. Havia muitos anos que eles não ouviam a palavra de Deus, porque eles estavam no cativeiro. E Esa começa a olhar, a ler a palavra de Deus, e o povo começa a chorar, com saudade da palavra de Deus. Ou seja, o Senhor foi restaurando a reverência daquele povo. Nós precisamos voltar, alinhar a nossa vida em reverência a Deus, sentir saudade da palavra de Deus, dos louvores, da casa do Senhor, da presença comunitária. É preciso restaurar a reverência diante de Deus. Quantos estão entendendo isso? Reverência não é ter medo de Deus, não é chegar aqui, ficar caladinho sem dar um sorriso. Não, reverência é um coração entregue totalmente a Deus. Temer a Deus é um coração totalmente inclinado diante de Deus. Aí eu canto, não importa quem está do meu lado, eu estou diante do Senhor de todas as coisas. A palavra que sai do púlpito é palavra de Deus. É o Senhor alinhando os meus caminhos. É o Senhor aplanando as minhas veredas. Quantos estão entendendo isso? Alinhamento espiritual começa com reverência diante de Deus. Começa com reverência diante de Deus. Onde eu entrego tudo a Deus. Porque só Ele é merecedor do meu tudo.
Isso é reverência. Eu gosto muito das duas expressões na Bíblia. Pedro, ele não conhecia Jesus. Aí Jesus está lá na beira do rio, do mar da Galileia, do lago da Galileia também, pregando. Aí Pedro chega depois de uma noite inteira sem pescar nada. Aí Jesus fala assim, deixa eu entrar no seu barco, Pedro. Aí ele entra no barco de Pedro. Pedro, vai um pouquinho mais para frente. E lá do barco, Jesus está pregando o Evangelho, usando, quem sabe, o vento que vinha para a palavra chegar com mais audível. Aí, depois que ele prega aquele sermão, ele fala assim, Pedro, vamos mais para fundo. Aí ele fala, Pedro, lance as redes. Aí Pedro fala assim, Jesus, pescador eu sou, você é carpinteiro, você não entende nada. Lança, Pedro. Mas eu vou lançar. Ele lança as redes, pega aquela multidão de peixe, é a pesca maravilhosa. E diz a Bíblia, Lucas capítulo 5, que quando eles verem aquela multidão de peixes sendo levantado para o barco, Pedro olha para Jesus, cai de joelho e diz, afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Reverência. Reconhecimento diante de quem ele está e da miséria que ele habita. Isso é reverência. Isaías capítulo 6. Os céus se abrem. E diz a Bíblia que Isaías vê o Senhor no alto e sublime trono. E ele diz, ai de mim. Reverência é saber diante de quem você está, de quem você é. Nós não podemos perder isso. Não confunda amor com irreverência. Você entende? Não tem nada a ver com medo de Deus. Tem a ver com quem Deus é e quem nós somos e quão carentes nós estamos da presença dEle. Você que está aqui hoje me ouvindo, não é mais um culto, pode ser o culto que mude a sua história. Qualquer vez que você ouvir a palavra de Deus, não ignora que pode ser aquela palavra, vai mudar a sua vida para o resto da sua vida, mudar a sua casa, mudar a sua história para o resto da sua vida. Não ignore. Aí eu vou lá assistir mais um culto. Não é mais um culto, pode ser o culto que você tem a sua vida restaurada. Você que está aqui online me ouvindo, você não está assistindo um culto, meus irmãos. Você não foi chamado para assistir um culto, você foi chamado para adorar no culto. Para tudo. Não dá para cozinhar e assistir o culto, tem que parar, ser reverente diante de Deus, porque o Senhor tem uma palavra para você. Quantos estão entendendo isso? Reverência. Alinhamento espiritual começa com reverência. Fala para você mesmo. Nós empurramos o ano de 2020 com a barriga, não é verdade? Nós empurramos, eu confesso. Não vi a hora de virar 2021, mas a gente tem uma ideia errada que quando vira, tudo muda, né? Um passe de mágica. Não muda. Feliz 2021, tem que entrar nele para ver. Tem que vivê-lo. E tem que corrigir os processos antigos, para ir se tornar feliz. Porque não existe feliz 2021 no passe de mágica. Eu queria que fosse. Mas não tem jeito. É preciso voltar à reverência. Realinhar a vida. Realinhar processos. Josué começa com aquele povo, temei ao Senhor. Reverência. Reverência. Segunda coisa que ele diz, para alinhar aquele povo, embora aquele povo já estivesse na terra prometida, mas Josué, antes de partir, começa a alinhar o povo. Segunda coisa que ele diz, alinhamento para o seu alimento espiritual. Versículo 14, ainda, serviu com sinceridade e verdade. O que Josué está dizendo para aquele povo, olha, o tempo que vocês estão vivendo agora, é um tempo de que vocês precisam ser íntegros, integridade, servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Eu pergunto, tem como servir a Deus sem ser sincero e sem ser verdade? Tem? Claro que tem. Claro que tem. Jesus reclamou isso. Vocês me honram, vocês me adoram com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Ou seja,
O que Deus quer na minha vida e na sua vida nesse ano de 2021, para um alinhamento espiritual, comece já 2021 com integridade. Jogue a vida dupla fora. Deixa lá os seus esqueletos no armário, tira fora, conserte a sua vida, seja íntegro. Seja íntegro com a sua esposa, para com as mentiras com o seu marido, para as mentiras com seus filhos, seja íntegro. Sirva a Deus com sinceridade e com verdade. Para de fazer cara de crente, de vir na igreja, levantar as mãos e ser um péssimo patrão, um péssimo funcionário, ser um péssimo marido. É hora de nós nos alinharmos para termos 2021 com integridade. Sirva a Deus. E Deus, meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, vou pregar isso mais para frente. Deus adora. Deus tem compaixão de alguém que bate no peito. Fala assim, eu sou pecador. Porque gente que fala assim, olha, eu jejuo, eu dou meu dízimo, mas é um sepulcro caiado. Vocês estão entendendo? Porque essa é a parábola do publicano e do fariseu. Deus se compadece mais de gente que fala assim, olha pastor, eu preciso nesse ano de 2021 ser íntegro. Eu vacilei, eu pisei na bola nesse ano de 2020, mas hoje eu quero confessar. Eu não tenho sido íntegro, mas eu quero tomar uma posição. Deus se compadece dessa pessoa. Agora daqui ele fala assim, não, eu estou bonitinho. Não, passei o ano, dei meus dízimos, quase lá na tesouraria, está tudo lá certinho. Jejuei. Esse não sai justificado, porque a justificação acontece para quem que bate no peito e diz, olha, eu não sou, mas eu busco ser. E pela graça de Deus, alcançarei. Integridade. Servir a Deus com integridade. Precisamos andar com integridade, com verdade na nossa vida. Que nesse ano de 2021, transforme a sua vida num testemunho para glorificar a Deus. Amém? Eu não sei falar, eu não sei nada, mas a minha vida vai expressar, eu sou uma carta viva de Deus. Integridade. Integridade não é uma vida perfeita. Integridade é uma vida de coerência. A Bíblia nunca exigiu de nós perfeição, mas sempre pediu de nós coerência. Coerência. Não precisa pagar para vocês aqui que eu sou um ótimo pastor, um ótimo marido. Não, eu tenho minhas dificuldades. Tenho os meus defeitos. Mas aqui tem uma pessoa que chora de joelho. Deus, me muda. Deus, corrige os meus planos. Corrige os meus caminhos. Isso é integridade diante de Deus. Sem expressar nenhuma imagem diante do público, mas um coração entregue diante de Deus de joelho. Deus, eu quero ser mais íntegro no ano de 2021. Deus, eu quero ter admiração da minha esposa. Deus, eu quero ter admiração do meu marido. Deus, eu quero ter admiração dos meus filhos. Deus, eu quero ter admiração do meu patrão. Deus, eu quero ter admiração dos meus funcionários. Isso é integridade. Você tem uma coisa que você precisa pedir no ano de 2021, integridade na sua vida. Alinhe a sua vida. Não viva com vida dupla. Você não engana ninguém. Eu lembro de uma história. 2 irmãos conversando, que um irmão havia pegado o outro irmão no computador, vendo os seios da irmã. Olha para você ver, um balaio de gato. Um irmão pegou o outro irmão, vendo os seios da irmã no computador. Sabe qual era o medo do irmão que foi pego? É que aquele irmão iria contar para o pastor. O medo dele era do pastor. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 1 diz que o nosso Senhor tem olhos de fogo, que penetra, que nos queima. Você pode esconder de mim. Agora nós estamos online, estou vivendo a minha vida. Você não esconde do Senhor Jesus Cristo. E o seu testemunho as pessoas estão vendo. No nome de Jesus, integridade. Alinhe a sua vida com integridade. E se tem uma oração que eu já comecei, que eu sempre faço na minha vida, que integridade está atrelado a fruto do Espírito. Sabia disso? Quanto mais o fruto do Espírito é visto em você, mais íntegro você exala para fora.
Então, se tem uma coisa que você pode pedir aqui hoje, começar a pedir no ano de 2021, para que seja mais íntegro, o fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, benignidade, longanimidade, amor, alegria. Quanto mais o fruto do Espírito vai sendo gerado dentro de você, mais ele vai construindo em você uma pessoa íntegra. Quanto mais ele vai se movendo em você, mais o seu caráter vai sendo forjado. Então, no ano de 2021, alinhe a sua vida pedindo ao Espírito Santo que você seja cheio e que o fruto do Espírito seja manifesto na sua vida. E assim sendo manifesto, você será uma pessoa e eu serei uma pessoa mais íntegra. Mas você quer falar em língua estranha, você quer profetizar. E toda pessoa que fica buscando os dons espirituais e esquece do fruto, ela se deforma. Eu tive no Brasil agora, infelizmente, tristeza. Pastores usando dos seus dons para extirpar das ovelhas, para lesar as ovelhas. Porque o dom, sendo mal usado, produz muito mau testemunho. Mas o fruto do Espírito sempre vai produzir um bom testemunho. Então, meus irmãos, segunda coisa, integridade. Qual é a primeira? Reverência diante de Deus. Segunda coisa, integridade, fruto do Espírito. Eu não sei se vocês viram, eu falei com a nossa célula antes de ir, essa questão do fruto e do dom. Um pastor que foi fazer uma live, vocês viram isso? Não sei se vocês viram. Ele foi fazer uma live com a sua esposa, coitadinha da esposa. A esposa, acho que ela não conseguiu localizar, fazer a câmera ficar no foco direito, e ele já ficou nervoso. Sabe o que ele fez? Levantou e deu um tapa na esposa. Sou idiota. Só que estava já live, ele não sabia. Aí ele voltou, cruzou os braços, graça e paz, irmãos. Você vê? Você vê? Aí quem está escutando na live está dizendo assim, nossa, que homem íntegro. Não, meus irmãos. Se a integridade não começar dentro da nossa casa, o que nós produzimos fora vai ser imagem. Você entende? E o que eu peço no ano de 2021 é que eu seja íntegro a tal ponto que a minha esposa se orgulhe de mim e meus filhos me tenham como referência. Esse é meu pedido. Que espero que seja o seu pedido. Isso é um alinhamento espiritual. Isso é um alinhamento. Eu posso ter 2.000 likes aqui. Pastor ungido, mas se eu não tiver um like da minha esposa e dos meus filhos, e Jesus já disse isso, que adianta ganhar o mundo inteiro? E perder a sua alma, perder os seus. Integridade. Terceira, já estou encerrando. Terceiro alinhamento espiritual que Josué traz para o povo: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Josué está dizendo para o povo, olha, tire fora os deuses. Mas espera aí, o povo estava na terra prometida, e eles só estavam na terra prometida porque quem levou eles lá? Deus. E mesmo assim, o povo tinha os deuses ainda do Egito. Mesmo assim, o povo estava ali carregando a sua idolatria, embora sabendo que Deus os havia tirado. Embora vendo o mar se abrindo, embora vendo as maravilhas de Deus, e agora na terra prometida, o povo ainda tinha os deuses, a sua idolatria. Aí Josué fala assim, olha, agora pois, tira os deuses. Sabe o que eu aprendo com Josué aqui? Uma palavra: consagração. Agora, pois, é tempo de deixar a idolatria. Pastor, nós somos evangélicos, nós não temos idolatria. Idolatria está lá no catolicismo. Será? É tempo de deixar os deuses. É tempo de deixar para trás o óleo ungido de Israel e começar a acreditar que o sangue do Cordeiro é suficiente. É tempo de deixar para trás a idolatria
da profecia. Eu preciso buscar uma palavra profética, uma profecia, e saber que as Escrituras é suficiente como toda profecia. Isso é idolatria. É preciso saber, deixar para trás a idolatria do tempo, sabendo que agora Deus se conecta comigo, com você em qualquer lugar. É preciso deixar para trás a idolatria da oração poderosa do pastor. Aí, pastor, a sua oração é o poder. Sabendo que agora, em Cristo Jesus, todos são sacerdotes. Então, não há idolatria no nosso meio? Claro que há. E se eu quero alinhar a minha vida agora, em nome de Jesus, no ano de 2021, é preciso desfazer dessas mandingas espirituais, tomar responsabilidade no Evangelho, que agora no Evangelho eu sou um sacerdote, que no Evangelho a minha oração também sobe diante de Deus, que no Evangelho eu estou sob o sangue do Cordeiro, e uma oração com imposição de mãos já é suficiente para curar, para restaurar, para libertar, no nome de Jesus. Porque eu passei a vida escutando que só os católicos que são idólatras. Mas o que eu vejo, nós também não somos idólatras. Em vários aspectos. Pastor, não tem um olhinho aí, não? Ungido, não? Eu fui em Israel. O que eu recebi de encomenda de óleo? Pastor, você leva minha oração lá no Muro das Lamentações. É engraçado, né? Você vai lá ver aquele monte de homem levando as orações, coloca lá no Muro das Lamentações assim, coloca lá. Aí se você ficar lá um pouquinho mais, que é tanta oração lá no muro, porque o muro tem um poder extraordinário, né? Deus rasgou o véu, mas não rasgou o muro. Está lá um muro lá intacto, já tem 2000 e poucos anos. Aí você vai lá e coloca a oração. Aí, mais tarde, vem um cara varrendo as orações. Que cai tudo, porque muita oração vai caindo. Meus irmãos, é tempo de consagrar. O que é consagrar? É deixar a idolatria, é fixar a mente somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele é suficiente, Ele é suficiente, Ele é o único, Ele é suficiente para mim e para você. É consagrar-se a Deus. Eu poderia aqui colocar muita coisa em consagração. É tempo de nós voltarmos à leitura da Bíblia. Você lê tudo. Autoajuda, novelas, Harry Potter, mas você não lê a Bíblia. É tempo de nós consagrarmos, voltando à leitura da Bíblia. Assiste todas as séries da Netflix, mas não tem um tempo de se consagrar em oração. Quantos estão entendendo isso? Aí você fala assim, pastor, isso não é idolatria, idolatria, que tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. E passar 9 horas na Netflix e fazer 5 minutos de oração, meus irmãos, tem alguma coisa errada na nossa vida espiritual. Tem alguma coisa errada na nossa vida espiritual. Então, consagre a sua vida. Comece esse ano, 2021, consagre a sua vida. Faça um plano de leitura da Bíblia. Faça um plano. Eu sempre aprendi uma coisa, não dê grandes passos. Comece com pequenos passos. Vou ler essa semana o livro de Mateus. Pequeno passo. Daqui a pouco vou ler agora Lucas e João. Um outro passo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Comece com pequenos passos. Consagre a sua vida. No nome de Jesus. Você fala assim, pastor, eu preciso sentir. Você nunca vai sentir. Porque orar, ler a Bíblia, jejuar, consagrar, é uma decisão. Chama-se disciplina espiritual. Fala assim, olha, eu vou separar essa hora para isso, essa hora para isso. Isso chama-se disciplina espiritual. Consagre a sua vida. Consagre a sua vida. Só uma pergunta aqui. No ano de 2020, qual foi a última vez que você se consagrou diante de Deus? Você fala assim, não, eu vou desligar tudo. E eu vou me lançar diante de Deus. Qual foi a última vez que você fez isso? Você percebe? Por que nós estamos oscilando?
que nós estamos perdendo o básico da caminhada cristã. Consagrar é o básico. Não é nenhuma revelação profunda, mas é o básico. De se lançar diante de Deus, de se consagrar para Deus. E eu acho lindo em Deus, porque Ele pegou esse povo lá do Egito e levou esse povo à terra prometida, mesmo esse povo andando na idolatria, porque Deus é maravilhoso. Mas Ele pede para mim e para você, larga disso. Larga disso. Consagre-se para você experimentar coisas novas na nossa vida. Porque assim como Moisés viu Deus face a face, falava com Deus, Josué também, Abraão, eu e você podemos. O que vai diferenciar que uns vão chegar e outros não, é a consagração. É como nós vamos nos consagrar. É como nós vamos deixar os deuses e se alicerçar no norte, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quantos estão entendendo isso? Consagração. E eu encerro dizendo a última atitude para o alinhamento espiritual nas nossas vidas. E essa aqui é uma palavra muito maravilhosa. Josué para, e ele encerra no versículo 15, dizendo: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que Josué está me ensinando aqui para o alinhamento espiritual nas nossas vidas? Que é necessário ter uma decisão. Porém eu, está decidindo, não somente eu, mas a minha casa, serviremos a Deus. Josué está colocando numa posição de decisão aqui. Ele está dizendo, olha, vocês eu não sei, mas eu decido hoje, eu decido por mim e pela minha casa hoje, que nós vamos servir a Deus. O que eu quero dizer para mim e para você hoje, que 2021, Deus está te dando uma oportunidade de tomar decisões na sua vida. Eu vou decidir hoje, nesse ano, ser uma pessoa diferente. Eu vou decidir nesse ano ser uma pessoa que vai ser melhor. Eu vou decidir nesse ano de 2021, hoje, que eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. No ano de 2021, não dá mais para me viver a vida empurrando a barriga. Eu decido hoje batizar, eu decido hoje me consagrar, eu decido hoje levar uma vida diferente de tudo que eu vivia antes. Decisão. O Evangelho, meus irmãos, é decisão. E Josué é claro com isso. Vocês querem servir a outros deuses? Sirvam vocês. Vocês querem andar na idolatria? Vocês andem. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Eu e a minha casa, nós vamos ser diferentes. Eu e a minha casa, nós vamos ser diferentes, meus irmãos, minhas irmãs. Gente em cima do muro não leva o marido para Cristo. Sabia disso? Você, esposa, quer levar seu marido para Jesus? Toma uma decisão hoje. Eu e minha casa serviremos a Deus. Agora, se você ficar em cima do muro, gente em cima do muro não leva os filhos para Jesus. O que leva as pessoas para Cristo são pessoas decididas. Eu e minha casa, nós vamos servir a Deus. E começar a profetizar isso e a viver com integridade sobre isso, a se consagrar sobre isso, a ter reverência sobre isso. Meus irmãos, o poder do Evangelho atinge qualquer pessoa quando nós decidimos que nós vamos servir a Deus. É um momento de decisão. Decida hoje aqui, 2021. Você empurrou a vida com a barriga. Reconsagre o seu ministério. Reconsagre a sua vida. Reconsagre a sua casa. Não dá mais para viver o inferno na sua casa. Não dá mais. Decida hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por que muitas pessoas não decidem? Sabe por quê? Porque elas estão olhando para os outros. Elas estão olhando para os outros. Ah, pastor, poxa,
Olha lá fulano. Olha essa igreja. Olha isso, pastor. Josué fala assim: vocês sirvam quem vocês querem servir. Sejam idólatras como vocês querem ser idólatras. Porém eu e minha casa, nós decidimos servir a Deus. É gente que não é movido pelos outros. É gente que decide por si só. Você está entendendo? E o Evangelho é decisão. Você que está aqui hoje, decida hoje, meus irmãos. Decida a sua vida em Cristo. Você que está aqui hoje, quem sabe, recebeu um livramento em 2020. Por que eu recebi esse livramento? Porque Deus quer te atrair para que você receba no nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. 2021 é um tempo, mês de janeiro, que nós nos alinharmos espiritualmente. Você decide pelo regime, não é verdade? Você decide ir para a academia. Você decide reformular o seu closet. Você decide por tudo. Mas só tem uma decisão que é necessária. É a decisão por Jesus Cristo. Só essa decisão que é necessária. Porque essa decisão, ela não só envolve você, mas ela envolve a sua geração. Quando você decide por Jesus, o lar pode ser o lar mais destruído, mas quando uma pessoa decide, o céu se instala, o reino de Deus se aproxima, e a possibilidade de toda a minha casa servir a Deus é gigantesca. Você sabia disso? Por uma decisão, por um alinhamento espiritual. Decida hoje. Deus está te dando a oportunidade que está aqui hoje, online, começar 2021 reestruturando a sua vida espiritual, alinhando a sua vida espiritual. E, meus irmãos, eu falo por mim, eu estou cansado de oscilar. Não dá mais para viver oscilando. Nós precisamos ter um norte, firmes, fortes, saciados da palavra de Deus, consagrados, íntegros, reverentes. Uma decisão. Eu quero pedir a liberdade para você ficar de pé. Eu queria, se você sentir na liberdade, ou aí, ou aqui, quisesse vir para frente, nós vamos orar. Não sei se vocês fizeram isso aqui, como passou na semana passada, mas se você sentir liberdade, fazer, pastor, olha, essa mensagem é para mim, porque ela é para mim. Porque ela é para mim, não é para você, ela é para mim. Eu quero 2021 decidir fazer a minha vida de forma diferente em Cristo Jesus. Eu te convido a vir para frente para a gente orar juntos, porque nós precisamos uns dos outros. Não é que a minha oração é mais poderosa, mas juntos como comunidade, alinhando a nossa vida, alinhando a nossa comunidade com o Senhor, reconsagre os seus dons, reconsagre a sua vida, o seu ministério. Avance diante de Deus. Eu te chamo para vir para frente. Eu não sei se a gente dá para cantar qual música, dá para ser Waymaker, me perdão, porque o Waymaker fala muito de caminho no deserto. 2020 foi um deserto. 2021 começamos no deserto. E se o deserto tem duas perspectivas: ou nós morremos nele, como o povo morreu, ou nós contemplamos a terra prometida. E o deserto é um momento que a gente às vezes oscila. E essa música fala: Deus de milagre. Nós já estamos vivendo um milagre por estarmos aqui hoje, mas nós queremos um milagre na nossa casa, no nosso filho, na nosso marido, na nossa casa, na sociedade, na igreja. Venha para frente, consagre sua vida diante de Deus. Decida hoje. Quando cantamos essa canção, coloque o seu coração diante de Deus, decidindo. É a sua oração para Deus essa manhã. É Deus ouvindo o seu clamor. Agora, pois, é você. Vamos cantar? Se consagre diante de Deus.
Se consagra diante de Deus, coloque a sua mão no coração, decida hoje, para 2021 eu vou ser diferente. 2021, com a graça de Deus, eu vou me aprofundar em Jesus Cristo, eu vou me render a Ele, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ter a minha casa melhor. 2021 será um ano diferente. Em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui, Deus. Ó Senhor, quem está online agora, vai visitando, Senhor Deus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Oh, Deus. Oh, Senhor Jesus. Nós precisamos do milagre, Deus. Nós precisamos. Só o Senhor que sabe, Deus. Oh, Deus. Nós nos consagramos. Nós decidimos, I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship. Sing this out. You are, 'cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. One more time, waymaker. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Aleluia, Jesus. Caminho no deserto, Deus. Ah, Deus. O deserto tem sido tão longo, Deus. Deus, o deserto tem sido tão longo, Deus, para muitos aqui, Deus. Mas o Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é o Deus que em um segundo transforma todas as coisas. Meu Deus. Transforma, Deus, vidas aqui essa manhã, Deus. Transforma, Deus, histórias aqui essa manhã, Deus. Deus, transforma destinos aqui essa manhã, Deus. Porque Tu és um Deus de milagre, um Deus que faz tudo novo, Deus. Tu és um Deus, Deus, que nos faz virar para um outro ano para construir uma nova história. Tu és este Deus, ó Deus. Ah, porque aquele que começa uma boa obra, Ele é fiel e justo para terminar. Este é o nosso Deus, ó Deus. Nós não estamos aqui por acaso, não há acaso no Evangelho, mas há uma cristociência, há um Deus que conduz toda a história. E Deus, nós no nome de Jesus, nós estamos aqui neste ano de 2021, proclamando a verdade, nos consagrando, nos pedimos ao Senhor que sejamos mais íntimos, reverentes. Deus, construa a nossa história de uma forma diferente, meu Pai. Vai, Deus, no nome de Jesus, cada vida que estará aqui, Deus, essa manhã, cada vida que estará online nesta manhã, Deus, vai tocando, Deus, vai aprofundando, Deus, o Teu Espírito, meu Pai, nessas vidas, meu Pai, vai arrancando todo esfriamento espiritual, no nome de Jesus,
Que as pessoas voltem, meu Pai, para a Tua presença. Que as pessoas, Deus, desejam, Deus, a plenitude do Teu Espírito, meu Pai. Vai tocando no nome de Jesus, Deus, com restauração, Deus. Restauração familiar, Deus. Restauração, meu Pai. No nome de Jesus, Deus, vai tocando, porque Tu és um Deus de milagre. Deus de milagre. Caminho no deserto, Senhor, Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor Deus. Vai passeando, Deus, no nosso meio. Vai curando o nosso coração, Deus. Nós nos consagramos ao Senhor, Deus. Receba, Deus, o nosso coração, Deus. Receba o nosso coração, a nossa essência do Senhor, Deus. Receba essa manhã, Deus. Perdoe os nossos pecados. Perdoe as nossas negligências, Senhor Deus. Deus, nos coloca de pé diante do Senhor novamente, meu Pai. No nome de Jesus, no 2021, que esta igreja lote, meu Pai. Deus, que não tenha espaço nessa igreja, no nome de Jesus. Meu Deus, no nome de... O Senhor pode fazer, Deus, no nome de Jesus. Que esta pandemia venha cessar de uma maneira ou de outra, que o Senhor age nessa pandemia. Nós profetizamos agora no nome de Jesus, ó Pai. Cura, restauração. Que todo espírito de enfermidade caia por terra, no nome de Jesus. Meu Pai, no nome de Jesus. Que este ano seja um ano de milagres, seja um ano de milagres, porque onde vem a dor, vem o milagre também, Senhor Deus, no nome de Jesus. Que o milagre venha acontecer, Deus, em vidas, nos casamentos, Deus, nas relações familiares, na relação comunitária de igreja. O milagre do Senhor, uma restauração do Senhor, Deus, no nome de Jesus, ó Deus, no nome de Jesus. Nós cremos no Teu Evangelho, nós cremos no poder da palavra profetizada, nós cremos nisso, Deus, porque é a Tua palavra, Deus, é a Tua palavra, que seu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar, se quebrantar, chorar, o Senhor viria e o Senhor restauraria a nação, meu Deus. Deus, no nome de Jesus, é um tempo de consagração, de choro, de cinzas na cabeça, meu Pai. Venha curar, Deus, o Teu povo, Deus. Venha curar as igrejas que estão fracas agora, frágeis. Deus, cura, restaura, Deus. Renova, Senhor Jesus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que 2021 seja um ano, Deus, de transformação, de caminho no deserto, mas um Deus de milagre. Nós vamos ver o milagre. Nós vamos ver o milagre. Aleluias. Amém, queridos?